Fala, meu querido, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de resolução dos exercícios de prova de 2022, vestibular de 2022 do ITA. Uma questão que fala sobre conservação de energia, mecânica, aquele sistema clássico que envolve duas massas e uma mola, né? Não é uma questão normalmente que se cobra em vestibulares como FUVEST, Unicamp, esses são exercícios um pouquinho mais além, né? Então é bom você que está estudando aí para ver alguns vestibulares característicos, como o do ITA, do IME, provas militares, elas gostam desses tipos de questão. Então é bom você ter esse conhecimento, você vai ver que é muito parecido com aquilo que a gente faz quando se trata de um ponto material, mas também é um tratamento, de uma maneira geral, é parecido, mas o tratamento é diferente quando temos um corpo extenso, como é esse daqui. Lembrar de ponto material é aquele que a dimensão do corpo é desprezível em relação ao fenômeno que está acontecendo. Agora, nesse caso aqui, a massa do corpo, o tamanho dele não vai ser desprezível. Mas vamos lá. Vamos entender então. Então, no laboratório de mecânica, carrinhos de massa M e 2M são unidos por uma mola elástica ideal que oscilam livremente. Deixa eu começar a grifar aqui. Então, são 2M's e M os valores da massa, estão aqui bem descritos para a gente. Elas oscilam livremente em um plano liso com um período T. Então, olha outra variável que vai aparecer, tanto que vai aparecer aqui. Aí você já deve se lembrar, falar assim, opa, equação de período, oscilação, já tem que lembrar, 2π sobre raiz de m sobre k. Então isso aí já é um conceito que o aluno já tinha que ficar ligado aqui. Falou de período, falou de mola, 2π sobre raiz de mk, a gente já vai escrever já isso aqui. A seguir, o sistema é comprimido contra uma parede e por uma força F atuando sobre a massa M. Está claro aqui, né? Conforme ilustra a figura abaixo. Tá? Na situação, a mola é sujeita a uma compressão L, outra variável que vai aparecer aqui. Ó. Só tem essas duas variáveis na resposta, né? L e período. Então, a compressão, que às vezes a gente usa como Kx, né? O K é a constante e o X é a deformação ou compressão da mola, a gente vai ter que encontrar ela no resultado, então temos que ficar esperto com isso. Com respeito ao comprimento natural, tá? Então ele deformou isso, teve uma compressão L em relação ao comprimento natural da mola. Em determinado instante, a massa M é liberada, então soltei essa massa aqui. O que é esperado que aconteça? Que esse corpo aqui, impulsionado por essa mola, ganhe movimento. Esse corpo 2M, aqui não vejo nenhuma força que o empurre para cá. Então ela está sendo pressionada aqui, então esse corpo começa a ter esse movimento. Tá? Entre sistema entre movimento, a sinal alternativa contém a velocidade máxima atingida pelo centro de massa. Aqui tinha uma grande pegadinha aqui, porque você vai ver que quando a gente for fazer o exercício, eu estava resolvendo ele agora, tem uma das respostas que não considera o centro de massa do sistema. Então nós temos que analisar a equação do centro de massa. Então, eu preciso contar com a velocidade desse corpo e a velocidade desse corpo junto com as suas massas. Cuidado com isso. Porque às vezes você faz tudo bonitinho, chega lá na hora e aí acaba errando a alternativa por um detalhe. Mas vamos lá. Então, acho que deu para entender o que está acontecendo. Essa força ela deixa de existir e esse corpo, de repente, começa a ganhar uma velocidade. Então, a gente pode imaginar, vou tentar fazer aqui, imaginar a situação, o que vai acontecer logo em seguida. Eu vou chamar esse primeiro momento aqui de início. Tá? Então, isso aqui é a situação inicial, onde a gente tem a massa sendo comprimida. Quando esse sistema é solto, vamos tentar desenhar aqui, você vai ver que a figura aqui não vai me ajudar muito, mas vamos tentar desenhar, ainda mais sem a réguinha. Tentar desenhar essas molinhas aqui, ó. Então essa massa de 2M tende a continuar aqui, e a hora que ela soltar, esse corpo aqui, ele se deformar, quando não existir massa, mais o contato da mola, vamos supor isso aqui, ó, que a mola esteja em seu estado natural, o segundo corpo de massa M vai começar a ganhar uma velocidade, e vai ser a velocidade máxima dele, né? Porque daí depois dessa situação, ele vai continuar com velocidade constante, uma vez que não vai haver nenhuma força dissipativa, aqui ele não falou nada de dissipativo. Então aqui eu tenho essas duas situações, e aí depois
dessa condição, esse corpo de 2m e esse corpo de m, não existe mais, o meu L agora fica zero, né? Não existe mais deformação, e ele vai ter uma velocidade máxima. Vamos marcar essa velocidade aqui de verde. Ó. Ele vai encontrar a sua velocidade, que é o que ele está perguntando, a velocidade máxima, que é quando a mola deixa de exercer uma força sobre ele. Quando a gente pensa nessa situação, o que a gente, que é a pergunta dele, cuidado que a velocidade máxima que a gente está encontrando é o do corpo m, e não da velocidade do centro de massa do sistema, tá? Então, o que a gente vai precisar montar? Vamos falar que a energia, vou começar pelo básico, que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Né? Então, o sistema aqui é conservativo, ele não falou nada de nenhuma forma de energia que está se dissipando. E aí a gente pode começar aqui. Inicialmente, esse sistema só tem, ele está parado, né? As velocidades daqui do sistema é zero, então a única energia que existe é a energia elástica. Então, é kx², né? No caso, k vezes L ao quadrado, sobre 2. Essa é a equação que define aqui a energia mecânica no começo da situação. Né? Na segunda situação, eu vou ter m vezes a velocidade, vou colocar a velocidade máxima ao quadrado dividido por 2. Por que eu vou te dizer isso? Porque que aqui não existe variação de altura, então não tem potencial gravitacional, e quando a mola deixa de exercer força sobre esse corpo, ele não vai ter mais velocidade, portanto, ele não vai ter mais energia potencial elástica. Então, a energia cinética dele é a energia mecânica. Fechado. Então, com isso daqui, eu já consigo encontrar a velocidade máxima do sistema. Então, a gente pode falar que a velocidade máxima ao quadrado é k, que é a constante, vezes L ao quadrado, dividido aqui pela massa m. Eu vou chamar de m maiúsculo, né? Que foi que ele colocou aqui para a gente. Vamos chamar de emão, porque eu tenho que usar os valores que ele nos deu. Então, m maiúsculo aqui, fechado. Tá bom. Encontrei a velocidade máxima, mas você fala assim, beleza, chegou na resposta? Longe disso, né? E aí, o que a gente vai ter que encontrar? Nós vamos ter que procurar agora como encontrar uma solução para tirar K. Você viu que K não está na resposta. Então, nós precisamos tanto K quanto M. Mas o bom disso é que a gente consegue associar K e M através da equação de período. Né? O período de oscilação de uma mola, ela é dada por raiz, vamos colocar aqui, vamos relembrar disso aqui, ó, o período de oscilação de uma mola é 2π vezes a raiz de m sobre k. Acho que isso aqui você tem que saber, tá? Você que está estudando aí para o ITA, isso é conceito básico que você tem que saber. Porém, quando a gente está falando de um sistema, um sisteminha aqui, ó, sistema, mola ligado a duas massas, a gente tem uma alteração, tá? A duas massas, a gente tem a condição ideal para a gente fazer, que é o conceito de massa reduzida. E veja que, agora aqui, quando a gente fala de massa reduzida, é um artifício matemático que te ajuda a resolver sistemas como esse. Então, veja, quando você tem situações como essa, que tem duas massas e uma mola, é muito padrão assim, a gente utilizar a relação de massa reduzida. E aí, essa massa reduzida vai se transformar em 2π vezes a raiz, a gente usa a letra grega μ para representar a massa reduzida, sobre K. Tá? Mas aí você vai falar assim, poxa, mas por quê? Né? Porque aqui a gente não consegue, não vai ser bom trabalhar com 2m. Então, para a gente trabalhar com um sistema único, transformar uma única massa, a gente usa a massa reduzida. Você que não conhece um pouco sobre isso, dá uma estudadinha que vale a pena para a solução de sistemas como esse. Tá? Então, beleza. Mas aí, como encontra a massa reduzida? Né? Você também que está estudando, já estudou, revisou isso aí. Massa reduzida é a massa 1 vezes a massa 2, dividido pela soma das suas massas. Então, aqui M1 mais M2. Então, o que nós temos na hora da solução? Né? Nós temos a massa do corpo 1 é 2m,
e a massa do corpo 2 é m, dividido por 2m mais m. Portanto, essa massa reduzida do sistema, eu consigo montar isso aqui como 3m vezes m, dividido, perdão, né, aqui 3m, é 2m, aqui, ó, 2m. 2m dividido por 3m. Aí corta, corta. Eu descobri que a massa reduzida desse sistema, que vai como se fosse representar isso daqui como numa única variável, né? Como se fosse 2m sobre 3. Então eu consigo montar esse sistema na hora da substituição, o período de oscilações a partir desse valor de massa. Com isso, olha o que vai aparecer para a gente. A gente vai falar aqui, substituindo, que o período vai ser igual a 2π vezes a raiz, no lugar aqui de 2 de μ, né, eu vou substituir por 2m sobre 3, dividido por k. Tá bom. Então aqui já tá interessante para mim. Por quê? Porque aqui eu já estou conseguindo relacionar k e m. E aí tanto faz você escolher ou k ou m para isolar. Eu acho que uma solução interessante é a gente... Deixa eu puxar ele um pouquinho mais para baixo, que esse exercício aqui é grandinho. O que nós vamos fazer? Vamos isolar o k aqui, ó. Para isolar o k, uma solução inteligente que a gente pode fazer é elevar os dois lados ao quadrado. Se eu elevo esse dado ao quadrado, vamos colocar aqui. Se eu elevar esse lado aqui ao quadrado e elevar esse lado aqui ao quadrado, olha o que sobra para a gente, ó. Sobra aqui t ao quadrado, que é o período de oscilação ao quadrado, é igual a 4π quadrado vezes 2m sobre 3k. Concorda? Acho que sim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu quero deixar o k isolado aqui, porque daí eu vou encontrar a velocidade máxima em função de k. Se eu isolar o k, eu passo o k para o outro lado e passo o t quadrado dividido. E esse k aqui vai ficar como 4 vezes 2, vamos colocar 8, né? 8π ao quadrado vezes m maiúsculo sobre 3 vezes o período ao quadrado. Fechou? Olha que coisa boa aqui, que a gente fazer é que agora aparece novamente o período em função de t, que é uma das variáveis que a gente está encontrando aqui. Então estamos no caminho certo. Então o que nós vamos fazer agora? No lugar do valor de k, eu vou substituir por toda essa equação. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó, essa equação que eu vou chamar de 1, e vou substituir aqui, ó. Então vamos colocar ela aqui, ó, substituindo em 1. Substituindo o valor de k em 1. Substituindo em 1. O que você vai fazer? Vai falar que a velocidade máxima dele ao quadrado é dado por... Vamos substituir o valor de k, vai ficar 8π ao quadrado vezes o m dividido por 3 vezes o período ao quadrado. Bom, quando a gente faz isso, ainda falta, né? Falta o L quadrado aqui, e o L quadrado e o M embaixo. Ó. Então, só o K é isso. Vezes ainda o L ao quadrado, dividido por M. Fechou. E agora dá para a gente cortar agora, simplificar algumas coisas, né? Corta M com M, maravilha. E aí a gente já tem uma velocidade máxima em função de L e T. Lembra que a gente estava procurando isso? E foi muito bom. Agora, para a gente fechar, vamos encontrar a velocidade máxima aqui dele, né? A velocidade máxima aí do sistema. Como eu vou tirar a raiz para resolver isso, eu vou tirar a raiz dos dois lados. Padrão, ó. Substitua e tira a raiz dos dois lados. Quando você tira a raiz disso, fica a velocidade máxima. É a raiz de 8 sobre 3, deixa aqui mesmo, deixa na função da raiz, ó. Raiz de 8 dividido por 3. Né? E o que sobra depois? Ó, o π quadrado, já dentro da raiz, vira π. L ao quadrado, dentro da raiz, vira L. Dividido por t ao quadrado, que vira t. Aí você pode falar assim, mas William, mas e o M? O M cortou, o M não faz mais parte desse sistema. Maravilha. Então, deixa eu diminuir aqui para ver que você fala. E aí eu te falei da pegadinha, né? Se você pegar esse exercício aqui, ele acaba desse modo e fala assim, olha,
Aqui tem uma das respostas que a gente encontra, vamos pegar ela aqui, ó. Ela me fala que raiz de 8 sobre 3 π vezes L sobre t quadrado. Olha que isso aqui, ó. Isso foi uma sacanagem aí, talvez de propósito, né? Com que o ITA colocou para você fazer tudo isso e chegar e escolher a alternativa D. Porém, ele quer saber a velocidade do centro de massa do sistema. E aí você não poderia parar aí, né? Se ele quisesse a velocidade desenvolvida aqui pelo corpo de massa m, essa seria a resposta. Porém, para achar a velocidade do centro de massa, deixa eu puxar um pouquinho para cá que a gente termina ele aqui. A velocidade do centro de massa, a gente tem que fazer a massa do corpo 1, que é a massa do corpo de 2m, aqui, ó, massa mais pesada. Já vamos colocar aqui 2m, né? Vamos substituir 2m. Só que a velocidade dele, aliás, né? Não vou escrever aqui. É a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2. Dividido pela soma das duas massas, m1 mais m2. Como que a gente vai resolver isso, né? Para a gente descobrir a velocidade do centro de massa, como esse corpo 2m, aquele que estava grudado na parede, tem velocidade zero, é 2m vezes zero, mais o valor da massa m vezes a velocidade aqui desenvolvida por ele. Vou colocar todo esse monstrengo aqui, ó. Raiz de 8 sobre 3 vezes π vezes L sobre período. E tudo isso ainda vai ter que ser dividido por... Vou inventar esse período aqui, ficou pequeno esse T. Você vai ser dividido por 2m mais m. Boa. E aí quando você faz isso, aí tinha a pegadinha, né? Se você fizesse isso aqui, parasse aqui, estava errado. Vamos terminar aqui, ó. A velocidade desse centro de massa vai ser dada por... A velocidade desse centro de massa vai ser, então, agora como uma única, né? M vezes a raiz de 8 sobre 3, 8 sobre 3, vezes π, vezes L, dividido pelo período. Tudo isso dividido por 3m. Tá. Então, para a gente achar, de fato, a gente vai ter que... 3m, né? Faltou m. Aí você vai cortar o m, corta m com m. Então, nós vamos pegar essa raiz aqui, e aí vamos achar a resposta, né? A velocidade do centro de massa vai ser dada como a raiz de 8 sobre 3 vezes o π vezes L sobre o período, dividido por... Aqui uma dica para você. Para a gente escrever isso melhor, né? Para deixar tudo dentro de uma raiz, eu poderia colocar esse 3 como raiz de 9. Veja se você concorda. Para quê? Para que eu pudesse resolver essa matemática aqui. Então, para a gente fechar, a velocidade do centro de massa, ela vai ser, ó, mantém o primeiro, que é a raiz de 8 sobre 3, vezes π L sobre o período, multiplicado aqui pelo contrário, né? 1 sobre a raiz de 9. Né? Multiplica, divisão de fração. Quando você faz tudo isso, você finalmente chega que a velocidade do centro de massa dele vai ser a raiz de 8 sobre raiz de 27 vezes π vezes L sobre o período. E aí, se você procurar lá no comecinho, você vai ver que tem uma resposta linda e bonitinha para você chegar nisso aqui. Então, um exercício que demandava de você um pouco de cuidado, um pouco de conhecimento do que está acontecendo, mas se você teve todo esse cuidado que a gente teve, você acertou sem problemas essa questãozinha aqui. Então, vamos voltar, vamos diminuir o zoom aqui para ver se a gente consegue colocar tudo numa página só. Seria tão bom se fosse. Não vai dar, mas tá bom. Mas aqui, o importante, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, mas o importante é que você entenda que todo esse sistema que foi feito chega finalmente nesse raiz de 8 sobre 27.
Então, se você quer enxergar passo a passo o desenvolvimento desse exercício, eu fiz bem passo a passo mesmo para você tentar entender com cuidado, mas veja que lá a alternativa que ele queria para a gente dava como alternativa E raiz de 8 sobre 27 π vezes L sobre T. Vamos buscar lá a alternativa, que é a raiz de 8 sobre 27 π vezes L sobre T. Pronto, é isso. Eu espero que você tenha entendido, deve ter dado um exercício longo aqui, mas tomara que você tenha entendido e com bem passo a passo para poder chegar nessa resposta. Mais uma questãozinha aqui do ITA 2022. Se você gostou desse exercício, dá um like aqui. Você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, nos ajude, se inscreva para continuarmos fazendo esses vídeos. Grande abraço. Mais uma questão ITA 2022.